Olá, professores, meus colegas, sejam todos bem-vindos à Semana Pedagógica Moonshot. Para mim é uma alegria muito grande estar participando da primeira vez como palestrante. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cor parda, eu estou com os cabelos presos na cor marrom com mechas douradas. Estou usando um cachecol com detalhes floridos na cor vermelho, cinza e branco. Utilizo um óculos de tamanho grande na cor vinho. Ao fundo tem uma parede branca com um quadro com uma flor, e sobre a mesa também tem uma planta que eu tenho muito carinho, que está sempre junto comigo. O tema desse nosso encontro é a taxonomia de Bloom como estratégia de mediação para a educação digital. Eu sou Thaís Morgana, tenho diversas formações na área de gestão escolar, RH, arte, educação, teorias e práticas da educação, educação à distância, tenho uma especialização também em mídias educacionais e no momento estou fazendo um mestrado em tecnologias emergentes na educação. E a partir de todo esse meu histórico, esse meu currículo, eu construí um material, né, onde eu trago a taxonomia é, de forma revisada, né, com o uso das tecnologias. O isolamento social que foi provocado pela pandemia da Covid-19 impactou todos os níveis de ensino e todos os professores dos anos de 2020 a 2022, atingindo milhares de alunos e professores sob o risco de contaminação. Embora esse fato tenha sido à primeira vista indesejável e que prejudicou uma parcela significativa dos nossos estudantes, eu acredito que essas ações elas foram fundamentais para conter o avanço da doença e salvar vidas naquele momento. O uso das tecnologias em tempos pandêmicos nos faz refletir sobre três aspectos principais. O primeiro, que a oferta do ensino remoto, ela pegou todos de surpresa através da indicação, né, do uso dos meios tecnológicos que eram poucos usuais no ambiente presencial das nossas escolas. Nós tivemos que fazer uma adaptação com o uso dessas tecnologias de uma forma muito crescente no Brasil e no mundo, né, por meio do uso de diversos aplicativos, softwares, plataformas que auxiliaram os professores e os estudantes durante o ensino remoto. Nós deixamos as escolas e as nossas salas, os nossos quartos, passaram a ser as nossas salas de aulas através do meio e do ambiente virtual. E um outro aspecto muito importante foi que a pandemia ela trouxe um clima muito grande de incerteza na educação, estimando-se um grande impacto no mundo todo. E ao adotarmos as tecnologias nesse momento, foi possível perceber as mudanças que seriam necessárias na educação e na aprendizagem. Dessa forma, eu busquei dentro da BNCC, né? Eu gosto muito de explorar as 10 competências da BNCC. Então, dentro desse contexto, a escola, ela sentiu, né? Ela já vinha com uma necessidade de desenvolver as competências como criatividade, comunicação, colaboração, alfabetização digital, letramento digital e também o pensamento computacional como habilidades essenciais para se viver no século XXI. Então, aqui eu estou trazendo para vocês essas competências gerais da BNCC, né? É uma imagem que eu montei utilizando o Genially, né? Então, nós temos lá, nós começamos com o conhecimento, o pensamento crítico, científico e criativo, senso estético e repertório cultural, comunicação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, empatia e colaboração e autonomia. Cada um na sua escala de habilidades, de competências, de prioridades, mas nenhuma nem mais e nem menos que a outra.
tá? Para direcionar esse nosso trabalho, essa pesquisa que eu fiz, eu estou focando, né, na cultura digital, que é a competência 5 da BNCC, que fala que no ambiente escolar ela servirá para compreender, criar e utilizar as tecnologias digitais, promovendo a comunicação, o acesso e a produção de informações e conhecimentos para resolver problemas e exercer o protagonismo de forma crítica, significativa e ética. Especificando mais um pouco, né, esse histórico que eu estou trazendo, então eu venho falando ali do contexto da pandemia, depois eu trago ali as 10 competências, estou apresentando para vocês essas 10 competências aqui, estou focando, né, na cultura digital, e aí eu amplio um pouco mais esse leque de conhecimento com a taxonomia de Bloom. Né? Então, de uma forma muito superficial, a taxonomia, ela também conhecida como a taxonomia dos objetivos educacionais, ela foi um modelo pedagógico criado pelo psicólogo Benjamin Bloom em 1956, com o objetivo de classificar e organizar, por isso que recebe o nome de taxonomia, os diferentes domínios de aprendizagem. Aqui eu vou estar apresentando esse material de uma forma, como eu falei, de uma forma um pouco mais superficial. Mas desde já eu convido vocês a acompanhar as minhas redes sociais que eu vou estar disponibilizando no final para que vocês tenham acesso ao curso que será lançado em breve, com esse mesmo tema que nós estamos vendo aqui, mas de uma forma mais abrangente, mais completa, com bastante material prático para poder contribuir com essa aplicação da taxonomia de Bloom, mediada aí com o uso das tecnologias digitais. Então, eu apresento aqui para vocês os domínios, né, que fala nessa taxonomia lá criada em 1956 por Bloom, tá? Nós temos o domínio cognitivo, que se refere às habilidades intelectuais e à capacidade de processar as informações, né? E elas estão divididas de 6 níveis de crescente complexidade. Então, eu tenho o lembrar, compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar. Nós temos o domínio afetivo, que aborda as emoções, os valores, as atitudes e os interesses dos estudantes. E também está dividido em alguns níveis, como receber, responder, valorizar, organizar e caracterizar. E o domínio psicomotor, que é aquele que se refere às habilidades motoras e à capacidade de realizar ações físicas. Ela também é subdividida em níveis crescentes, como percepção, ajuste, direção, coordenação, precisão e adaptabilidade. Em 2001, outros autores fizeram uma revisão da taxonomia de Bloom, tá? E entenderam que ela realmente é uma ferramenta crucial para o planejamento das aulas e o desenvolvimento de currículos que atendam às demandas do século XXI. Então, essa revisão da versão original de 1956, ela expande as categorias e ela redefine os verbos, buscando refletir as habilidades complexas e essenciais para as formações dos alunos no momento atual. E eu procurei trazer aqui uma frase, né, desses, né, do Anderson e do Crowton, que são esses autores que fizeram essa revisão, né, e eles falam exatamente o seguinte, que a taxonomia de Bloom revisada oferece um guia valioso para o planejamento de aulas significativas, o desenvolvimento de currículos inovadores e a avaliação da aprendizagem dos estudantes no contexto do século XXI. E aqui, então, eu trago esse comparativo através aí dessas pirâmides. Então, em 1956, nós tínhamos lá os substantivos, né? Então, a base era ali o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Em 2001, com a revisão, deixamos os substantivos e passamos a utilizar os verbos: lembrar, compreender, aplicar, analisar,
avaliar e criar. Ou seja, lá no topo da pirâmide houve uma troca, né? Então saiu a síntese e entrou o criar, e a avaliação deixou de estar totalmente no topo, né? Ela ficou ali entre o analisar, o avaliar e o criar. Volto a dizer que nenhuma é mais importante que a outra, mas é importante que se perceba, né, essa escala, né, essa complexidade desses verbos para que se alcance melhor os resultados com os estudantes. Na sequência, eu estou trazendo aqui para vocês essa tabela com diversos verbos, né, relacionado aí com a taxonomia de Bloom revisada, né? Então, memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. E tem os verbos que facilitam o trabalho do professor na elaboração dos seus planejamentos, dos seus planos de aula. Então, se eu quero que o estudante ele memorize, quais atividades eu posso desenvolver para esse fim? Então, eu posso listar, eu posso relembrar, eu posso criar atividades onde eu vou reconhecer, identificar, localizar, descrever e citar. Se eu quero, por exemplo, fazer com que os meus alunos eles analisem determinado texto, né, determinado conteúdo, então quais são as atividades que eu posso estar utilizando para esse fim? Então eu posso colocar uma atividade para que ele possa resolver, para que ele possa categorizar, diferenciar, comparar, explicar, integrar e investigar. Então essa tabela ela é riquíssima, né? Então ela não pode ser vista de uma forma engessada. A gente precisa observar e pensar como que eu vou utilizar isso com os meus estudantes. Então, as 8 categorias da taxonomia revisada são, então eu começo ali com o memorizar, né, com o lembrar, que é o recordar as informações como fatos, conceitos, definições e princípios. Depois eu passo para o nível da compreensão, do compreender, do entender, né, que é a interpretar, que são as atividades de interpretações, de explicações de informações, né? Quando o aluno está ali demonstrando que houve realmente um entendimento do conteúdo abordado. E aí depois eu vou passar para a aplicação, que é quando eu vou utilizar esse conhecimento que eu adquiri para resolver problemas, tomar decisões, né? E realizar tarefas. Então, essa é a base. Primeiro eu trabalho com lembrar, com memorizar, com entender, com compreender e eu aplico. E aí eu venho com outras, né, com outras complexidades, né, que é por exemplo, o analisar, que é quando eu quero que o aluno ele decomponha aquelas informações em partes menores, identificando os seus elementos e as suas relações. Um outro nível de complexidade é a avaliação, né, que é o fazer julgamento sobre um valor, a relevância, a qualidade de informações, ideias ou produtos. E aí, nessa revisão que foi feita, né, trouxe também o criar, né, que é o gerar novas ideias, soluções, produtos e obras de formas originais. Tem 2 verbos aqui que não aparecem nesse gráfico, mas que foram citados na taxonomia revisada, que são também de extrema importância, né? Que é o apreciar, que está relacionado com o reconhecer e o apreciar a beleza, o valor e o significado das experiências e objeto, e o agir, que é o tomar a iniciativa, agir de forma responsável e ética e poder contribuir ali com a comunidade. Eu acredito que o apreciar e o agir, ela perpassa por todos os outros nível de complexidades aí da taxonomia de Bloom. Na sequência, eu acredito que seja importante trazer aqui para vocês os aspectos positivos, né, do trabalho com a taxonomia de Bloom com o uso das tecnologias educacionais. Então, eu listo aqui 4 pontos de extrema importância.
O primeiro, que é a promoção de uma aprendizagem ativa e significativa, pois ao utilizar a taxonomia de Bloom, o professor encoraja os alunos a irem além da mera memorização dos fatos, podendo criar oportunidades para estimular o pensar, analisar as informações, resolver problemas e criar, sim, soluções inovadoras. Um segundo ponto de extrema importância que abrange todos os estudantes sem deixar nenhum de fora, e eu acho que aqui está um ponto essencial, principalmente para os professores que trabalham na sala de recursos, né? Com os alunos com as deficiências e com as dificuldades de aprendizagem, por exemplo, dando suporte para os professores em sala de aula, né? A taxonomia de Bloom, ela permite que os professores planejem suas aulas atendendo às diferentes necessidades e estilo de aprendizagem dos alunos. Então, se eu tenho um aluno, né, com um nível muito grande de dificuldade, onde ele precisa lembrar a todo instante determinados fatos, passos, sequências, então eu posso sim aproveitar a taxonomia lá com os verbos do memorizar, né, do lembrar e criar uma série de atividades que possa facilitar esse trabalho com os estudantes. Um terceiro ponto, que é a avaliação formativa e contínua, né? Então, os professores eles podem sim avaliar o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos de uma forma mais completa e precisa, identificando os pontos fortes e fracos, para direcionar esse ensino de uma forma mais eficaz. E o quarto ponto, né, não menos importante, que é a integração curricular e a interdisciplinaridade. Então, ao utilizar os diferentes níveis da taxonomia, os professores podem conectar diferentes disciplinas e conteúdos, permitindo que os alunos identifiquem as relações entre as áreas de conhecimento e desenvolvam uma visão mais abrangente de mundo. A partir de agora, eu procurei trazer para vocês aqui alguns exemplos práticos. Então, nós temos a taxonomia, né? Então, eu fiz todo uma contextualização do período pandêmico, do pós-pandêmico, né? Desse retorno às voltas às aulas com o uso das tecnologias. Eu trouxe para vocês aqui, né? A BNCC, né, as 10 competências, o foco do nosso encontro, que é a cultura digital. Eu especifico isso um pouco mais, trazendo aí a taxonomia de Bloom e com o uso dos verbos que possa estar favorecendo esse processo de ensino, a aprendizagem mediado pelas tecnologias. Eu apresentei para vocês os principais, né, os aspectos positivos dessa taxonomia e agora eu estou trazendo para vocês, né, aplicativos educacionais que vocês possam estar utilizando para explorar aí os verbos da taxonomia de Bloom. A primeira coisa, eu queria apresentar esse aqui, ó. Esse aqui é um livro onde acho que fica melhor, né? Então, é Tecnologia e Educação, né? É uma coletânea de livros, a qual eu participo como coautora do capítulo 17, e eu falo exatamente sobre o uso da taxonomia de Bloom, né, no planejamento significativo dos estudantes, e apresento aqui para vocês de uma forma, claro, muito superficial, como que é possível trabalhar com a taxonomia aplicada aos recursos digitais. Então, ao adquirir o livro, vocês terão acesso à planilha completa, à tabela completa, mas eu estou deixando aqui para vocês, né, de presente, uma parte do Padlet, né, então eu criei um Padlet completo com todos, né, os 6 principais verbos aí da taxonomia de Bloom revisada, com diversas sugestões de aplicativo. Então, estou deixando para vocês aqui e trouxe como exemplo, né, do que está, né, no QR Code. Então, eu quero trabalhar com o criar, né? Eu vou explorar a criação. Então, eu tenho ali
que isso significa, né? Que é colocar elementos juntos com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, uma estrutura ou um modelo, né? Então, a habilidade que eu quero desenvolver é de criar algo novo. Como que eu vou estar trabalhando com isso, né? Quais são os verbos que eu posso estar explorando? Eu posso trabalhar com elaborar, com desenhar, com produzir, com prototipar, com traçar, com idear, com inventar, com mixar e o remixar. Aí, na sequência, eu trago para vocês sugestões de atividades, né? Então, eu posso trabalhar com a narração, com produção de vídeos, com elaboração de e-books, com apresentação de slides, posso trabalhar com criação de jogos, músicas, edições de vídeos, podcasts, elaboração de projetos, de filmes, programas, textos, apresentações, criar videocast. E eu acho que aqui é o ponto alto desse material que está no livro, que eu estou deixando aqui para vocês no QR Code, né? Apenas uma amostra do que vocês podem encontrar ao adquirir o livro ou o curso que será lançado em breve. São sugestões de aplicativos que vocês podem explorar todos esses verbos. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem, tá? Esse brinde aí para vocês, tá bom? E no final tem as informações de como que vocês podem estar adquirindo o livro e ter essa planilha, esse material completo. Eu trago 3 exemplos para vocês de uso prático da taxonomia. Então, o primeiro exemplo é como que eu quero trabalhar com as habilidades. Então, eu tenho lá as habilidades da BNCC, né? Eu quero saber quais são as competências taxonômicas. Então, eu quero trabalhar com criar, com analisar, com aplicar, com avaliar, né? Ou lembrar. E os objetivos de aprendizagem. Então, o que eu fiz, né? Então, lembra que eu falei que nós tínhamos, né, a taxonomia de Bloom, os aplicativos e o uso da inteligência artificial, que é um recurso muito importante, né? Eu acredito que a inteligência artificial é um recurso de extrema importância e de curadoria para o professor. Não é só jogar, né? É preciso fazer toda uma curadoria em cima. E aqui nesse caso eu estou utilizando o Gemini da Google, tá bom? Eu usei o seguinte prompt, né? Indique as competências taxonômicas de Bloom revisada em formato de tabela relacionado às habilidades descritas. Então eu coloquei lá quais foram as habilidades. Então tá aí para vocês verem essas duas habilidades e a inteligência artificial já me dá isso em formato de planilha, né? Até inclusive capaz de levar isso para o Google Planilhas. Então eu tenho a habilidade que eu quero desenvolver, a inteligência artificial ela já relacionou ali para mim quais são, né, as competências taxonômicas ali que eu posso desenvolver e eu tenho aqui os objetivos de aprendizagem, né? Com isso aqui em mãos, o meu planejamento ele fica muito mais fácil de ser trabalhado, né? De ser aproveitado, criado, personalizado com base nas características e individualidades do meu estudante. O segundo exemplo tem um QR Code aqui também. Esse material ele foi publicado há pouco tempo. Eu participo do blog do GG Brasil, né? E eu venho falando sobre o uso da gamificação e da inteligência artificial, né? Para o retorno, né, das férias, né? Então a gente sabe que tem muitos professores que estão saindo para o recesso escolar e já gostam de adiantar o seu material. Então esse post lá para o blog ele tem esse objetivo e eu estou sempre relacionado com o meu tema de pesquisa que são as taxonomias e aí eu estou trazendo, por exemplo, 2 exemplos que eu cito nesse material, né? Que é o Kahoot. Então, eu tenho os níveis da taxonomia, eu tenho as habilidades desenvolvidas e eu tenho a descrição dessas atividades. Esse material ele também foi criado utilizando a inteligência artificial. Tá? Então, esse foi um exemplo. Tá o QR Code aqui, vocês vão ter toda a contextualização, inclusive a possibilidade de criar cópia dessa planilha completa aí para contribuir aí com o planejamento de vocês no retorno da volta às aulas. E o terceiro exemplo
Eu procurei, tá? Esse é um material que vai estar no nosso curso, que será lançado, né, em breve. Tem o QR Code aqui também de um outro post publicado lá no GG, da minha autoria também. E aqui eu venho relacionando com o tema fábulas. Eu sou professora alfabetizadora, né? Então, não estou em sala de aula, porque hoje eu coordeno um projeto de programação em robótica aqui na cidade. Então, mas eu acredito muito no trabalho da alfabetização e a taxonomia ela tem muito a contribuir nesse sentido. Então, eu peguei o tema fábula, joguei para a inteligência artificial. Como eu falei, eu acabei utilizando um pouco mais o Gemini, porque ela me dá uma tabela completa, mas outras ferramentas de inteligência artificial, como o Teacher, também faz esse trabalho e que eu acho que de uma extrema importância. Então, se vocês acessarem esses dois últimos QR Codes, vocês vão ter acesso a esse material, assim, bastante prático para facilitar o planejamento de vocês. E o que eu fiz aqui? Né? Então, eu tenho os verbos dentro das fábulas. Então, eu quero identificar, reconhecer, recordar e listar. Quais foram as habilidades? Então, eu quero relembrar as estruturas da fábula. Quais são os personagens, o enredo e a moral? Quais foram as sugestões, então, que a inteligência artificial trouxe para mim, né? Fazer um mapa mental de fábulas conhecidas pelos alunos, criar um mural com as características das fábulas, jogar um quiz sobre os elementos. E uma coisa que é muito importante, fiquem atentos às minhas redes sociais, porque no curso eu vou trazer tudo isso de forma muito prática para vocês, inclusive as sugestões de quiz, né? Então o material está muito rico. E quais são os recursos adicionais? Aí o uso de livros, né, de sites. Então, é possível a gente sim aliar a inteligência artificial como uma ferramenta a nosso favor na elaboração dos nossos planejamentos. E aqui também eu estou trazendo um exemplo, né, de uma forma muito sucinta, de um planejamento, né, de um plano de aula, onde o foco do meu trabalho é o domínio cognitivo, que é o que a gente está vendo aqui. Vocês devem ter percebido que eu não foquei no psicomotor nem no afetivo, né? Então, o que eu quero com lembrar? Então, identifique, por exemplo, eu pedi, né, sugestões de como que eu iria trabalhar com a volta às aulas, dentro da taxonomia. Né? Então, aí ele me deu. Então, você vai propor atividades para que os alunos identifiquem as principais emoções relacionadas à volta às aulas. Depois, o compreender como que, né, essas causas e o efeito dessas diferentes emoções. E o aplicar, né? Como aplicar as estratégias. E aqui não apareceu criar, né? Então, qual seria essa sugestão? O que a gente poderia fazer aí para estar criando, né? Em cima desses sentimentos relacionados com a volta às aulas. Né? Então, a taxonomia de Bloom revisada, ela em conjunto com as tecnologias educacionais, ela oferece ao professor um arsenal de ferramentas para criar experiências de aprendizagem transformadoras para os seus alunos. Ao utilizar essas ferramentas de forma estratégica, os professores podem promover o desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI, preparando os alunos para os desafios do futuro e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável. Tá bom? Caso vocês queiram saber mais, aqui está a referência do livro, né, desse livro aqui, né, que eu citei durante todo esse nosso encontro, né, e eu estou deixando também aqui algumas referências dos dois posts do blog do GG Brasil, né, escrito por mim. Estou deixando aqui também o link da minha loja, né, na plataforma Tá Pronto, e lá em breve vai sair os cards da taxonomia de Bloom, né, um material riquíssimo que vai poder contribuir e facilitar aí o seu trabalho. Tem aqui os meus contatos para que vocês possam estar adquirindo o livro, né, esse livro, né, nós temos ele de forma física. E para a gente finalizar,
Mudanças são difíceis no começo, né? Então foi muito difícil durante a pandemia, complicadas no meio, porque a gente ficou sem saber o que fazer, mas no final elas são espetaculares, porque os resultados são excelentes. Então eu queria agradecer muito a vocês, a participação, agradecer a Moonshot, deixo aqui todos os meus contatos e estou à disposição nas minhas redes sociais para conversarmos sobre esse assunto e espero outras oportunidades de trabalharmos juntos. Até breve. Obrigada.